Então, povo amado de Deus, hoje eu quero falar com vocês de um tema muito importante, que é provisão. O título da minha mensagem hoje tem como título de provisão supernatural. Provisão sobrenatural. O que é provisão, amada igreja? Provisão é quando tem preparação para algo que está por vir, não é? Para aqueles que são contabilistas e trabalham com finanças e economia, não é? O termo provisão no setor econômico ou contabilista é preparar finanças ou preparar condições para um plano futuro, ok? Para nós que somos da igreja, para nós que somos filhos de Deus, provisão tem a ver em Deus suprir as nossas necessidades. Provisão tem a ver que Deus vai suprir, Deus vai nos ajudar com aquilo que nós precisamos. Mas a palavra provisão também tem uma associação profética, não é? Profecia, provisão, não é? Então, você precisa olhar para o lado de provisão de forma também profética. Até que as primeiras letras são iguais. Profecia, provisão. Dizer o quê? Por que eu estou a pôr ênfase nisso? Porque você precisa saber que os teus problemas que chegaram ontem, que chegaram hoje, que vão chegar amanhã, Deus já preparou a saída. Deus já preparou a solução. Embora os problemas te apanharam de surpresa, mas eu quero que tu te lembres que esse problema não apanhou Deus de surpresa. Ok? Embora você não esperava, Deus estava bem atento e consciente das coisas que você iria passar. E ele não ficou de braços cruzados. O que é que Deus fez? Deus criou a provisão para aquilo que você vai enfrentar. Por quê? Por isso é importante, amada igreja, nós sermos obedientes a Deus e obedientes às coisas que Ele traçar na nossa vida. Muitas das coisas que Deus vai pedir, mandar você fazer, você não vai entender, mas é preciso que você obedeça. Você não vai entender porque você não prevê o futuro. Você não vai entender porque você não sabe o que vem amanhã. Você não sabe o que Deus criou, o que o inimigo criou. Mas Deus, que é soberano, alfa e ômega, princípio, a paz e o fim, Ele que é omnisciente, omnipotente, ele sabe de tudo. E quando ele às vezes diz, vai para a direita, mas tu dizes, não, Senhor, mas na esquerda parece estar mais bonito, na esquerda parece ser um caminho melhor. E Deus está dizendo, não, vai à direita, porque na esquerda só parece melhor agora. Mas quando fazes a curva, é tudo a cair, tudo a ser estragado. Mas nós dizemos, não, Senhor, é melhor ir para aqui, não vamos para... Não, não faça isso. É importante você ser obediente a Deus, mesmo quando você não entende. Tem a história de Abraão e o seu sobrinho. Quando chegou a altura de eles separarem-se, Abraão disse ao seu sobrinho, escolhe você primeiro. E a Bíblia diz que ele olhou para um lado viu o campo fértil, relvas, e disse, não, tio, eu vou ficar com aquilo. E o sítio onde ele escolheu, o sobrinho de Abraão escolheu, foi um sítio que quase destruiu, quase não, praticamente destruiu a sua família, porque Ló perdeu a sua esposa. Então, tenha atenção nesse detalhe. O nosso Deus, ele é omnisciente, sabe de tudo. As coisas não apanham a ele de surpresa. Então, quando ele te dizer, minha filha, confia em mim e vai em frente, confia e vai. Se é de Deus que você ouviu, se tens a certeza que aquilo vai de Deus, amada igreja, confia e vai em frente. Por quê? Porque aquele que te disse vai, ele é poderoso o suficiente para fazer o quê?
para cumprir a sua palavra e cumprir a sua promessa. Por isso é que nós não devemos apoiar a nossa confiança no homem, porque o homem é limitado, o homem falha, mas Deus não. Por isso, não procure palavras doces que saem na boca do homem, não. A palavra doce que sai na boca do homem, ela muda, ela transforma, porque a fonte daquela palavra também muda. Mas procura palavras que saem diretamente na boca de Deus. A Bíblia diz que a minha palavra, Deus a dizer, a minha palavra não volta para trás vazia, mas prospera para a qual foi enviada. É impossível, Deus está a dizer, é impossível aquilo que eu falei não acontecer. É impossível. Então, se você recebeu uma palavra de Deus, ou Deus tem falado ao seu coração, dou-te esse encorajamento agora. Cumpre o que Deus falou. Por quê? Porque Ele vai dar a provisão para o plano da tua vida. Aquilo que tiver em falta, aquilo que tiver em escassez, Deus vai aumentar. Então, esse é o nosso tema de hoje. Provisão sobrenatural. Provisão. Por que é sobrenatural? Porque estamos a falar de uma provisão vinda de Deus. Provisão sobrenatural tem 3 fatores importantes, ou podem ser definidos de 3 formas. Provisão sobrenatural é quando nós não conseguimos fazer alguma coisa. Quando nós já tentamos de tudo e não deu certo e estamos à espera de Deus para operar na nossa vida. Isso é provisão sobrenatural. Terceiro, quando nós recebemos mais do que pedimos, recebemos mais do que pedimos ou recebemos mais do que trabalhamos. Isso também é provisão sobrenatural. Provisão sobrenatural também é quando há uma intervenção divina de Deus na nossa vida. Vou repetir, provisão podem ser definidas ou repartidas em 3 áreas. Primeiro, quando nós já fizemos de tudo e não conseguimos fazer. Exemplo, Abraão não podia mais ter filho, nem ele, nem Sara. Então a provisão sobrenatural de Deus manifestou. Deus veio e o seu poder deu filho a ele e a Sara. Segundo, quando nós trabalhamos, pedimos 100 e Deus nos dá 1000. Quando nós pedimos 50 e Deus nos dá 100. Isso também é provisão sobrenatural de Deus. Por favor, amados irmãos, aí com os vossos microfones, liderança, fiquem atentos. Amém. E a terceira é intervenção divina. Quando não dá nada para fazer, só mesmo Deus é que tem que operar. E nós vamos falar sobre isso porque é muito importante, muito importante. Você tem que saber que o teu Deus, ele é poderoso. Por quê? Porque nós entramos em desespero quando já fizemos de tudo e olhamos e dizemos assim, meu Deus, agora como é que fica? O negócio está a dar errado, os planos estão a dar errado, perdi o emprego, o negócio foi à falência, a empresa foi à falência, o crédito que eu esperava não me deram, todas as portas estão fechadas, meu Deus, o que é que eu vou fazer com a minha vida? É nessa fase aonde nós vimos quem é cristão de verdade, quem tem fé de verdade. Fé é boa pregar sobre fé, é bom falar sobre fé, mas viver na fé é aí onde nós vimos quem é crente de verdade. É fácil confiar em Deus, que Deus supre quando você tem um salário que todos os meses cai. É bom dizer que Deus cura quando você não tem enfermidade. Agora, quando aquele espírito de enfermidade vem e o médico diz só tem 3 meses para viver, essa doença vai te matar e não tem cura. Como é que você reage quando você olha à tua esquerda, olha à tua direita e não vê possibilidades? Não sabes como vai sair desse problema? Como é que o teu espírito permanece, se comporta? Como é que você fica? É nessa fase onde Deus quer ver quem é, quem não é filho dele de verdade. Até porque a Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus.
você se não tem fé nele, se não crê na magnitude dele, você não consegue agradar a Deus, amada igreja. Por isso é que nós estamos a falar sobre provisão. Eu quero que quem puder, abra sua Bíblia em 1 de Reis. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 de Reis para nós vermos como funciona essa questão de provisão, ok? E nós entendermos perfeitamente o que é isso de verdade, amada igreja. Louvado seja Deus. Abra aí a tua Bíblia, 1 de Reis 17. 1 de Reis 17. E diz assim, 1 de Reis 17. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: viva o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. O 2. Depois veio a ela a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente. Esconde-te junto ao ribeiro de Cariz, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Cariz, que está diante do Jordão. E os corvos lhes traziam pão, carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. O 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom. Habita ali, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me peste num vaso um pouco de água que beba. 11. E indo ela buscá-la, ela chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. 16. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Posso ouvir um amém, amada igreja? Aleluia, povo amado de Deus. Então, nós aqui conseguimos ver uma história brilhante e bem clara do que significa a provisão sobrenatural de Deus. Amada igreja, se você não entender a espiritualidade disso, e você não entender de fato como isso funciona, você vai viver uma vida muito frustrante. Vai ter uma vida
completamente cheia de frustração. Por quê? Porque se você não entender que você serve um Deus que abre porta onde abre caminho onde não há caminho, se você não perceber que você serve um Deus que escreve direito nas linhas tortas, que um Deus que nada, amada igreja, nada, mesmo nada, é impossível para ele, você vai se frustrar, porque você vai querer alcançar as coisas pela tua força. Você vai querer pensar que és muito inteligente, que és muito poderoso, que estudaste muito, que tens todas as habilidades. E um dia a vida vai te pôr numa situação aonde você vai olhar e vai dizer: os meus diplomas, os meus estudos, os meus conhecimentos, os livros que eu li, nada disso está conseguindo me salvar. O que é que eu vou fazer da minha vida? Então, é nessa fase que muitos corrompem o seu caráter, se prostituem, metem-se em transgressões, metem-se em iniquidade, fazem coisas vergonhosas no emprego, de trabalho e tudo isso. Por quê? Porque chegou uma altura, ele tentou com o seu braço esquerdo, tentou com o seu braço direito e não deu certo. Então ele tenta fazer coisas que não vêm de Deus, coisas que comprometem o seu caráter, a sua postura, a sua identidade. Mas quando você percebe que você serve um Deus, que quando eu já não tenho nada o que fazer, eu já não sei o que fazer, mas eu tenho um Deus que abre caminho aonde não há caminho, mas eu tenho um Deus que escreve direito em linhas tortas, mas eu tenho um Deus que faz do impossível possível, então o meu ponto de vista é diferente. Eu já não preciso estar frustrado, eu já não preciso comprometer o meu caráter, a minha identidade. Por quê? Porque eu sei que aquilo que eu não posso fazer, o meu Deus vai fazer, amada igreja. É isso que ele quer passar para ti e quer passar para mim. No versículo 17, começa logo Deus a dizer a Elias: vai a Acabe. Acabe era o rei, e era o rei que casou com a rainha Jezabel. E desculpa a expressão, mas esse gajo do Acabe, que recebeu o trono de Deus, o que ele fez? Deixou-se ser corrompido pela sua mulher, e a maldição entrou pela cidade. E Deus disse a Elias: Elias, vai até Acabe e diz que não vai chover. Parece uma coisa fácil, parece uma coisa fácil de fazer, mas se você entende o Velho Testamento, você vai ver que o que Elias estava a fazer era perigoso. A provisão sobrenatural de Deus sobre a vida de Elias começou já no princípio. A provisão sobrenatural de Deus não é só na saúde e nas finanças, também é proteção para ti, para a tua casa e para a tua família. 1000 caem à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aonde Deus estava a mandar Elias, amada igreja, o Elias podia ser morto, porque Elias foi ter com o rei e disse: rei, você está a se comportar mal. Vocês aqui não estão a agradar a Deus e eu te garanto que não vai chover. Ele, para fazer isso, ou ele tinha que estar preparado para morrer, ou tinha que ter confiança na poderosa mão de Deus. E Elias tinha confiança, preparado para morrer. Se tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou fazer o que Deus mandou. E Elias pegou e foi, e chegou lá. Entenda a primeira coisa que você deve, anota isso, a primeira coisa que você deve aprender sobre a provisão sobrenatural de Deus tem que estar ligada, amada igreja, à obediência de Deus. A provisão sobrenatural de Deus tem que estar ligada à vontade de Deus e à palavra de Deus. Não pegue na provisão sobrenatural de Deus para as tuas coisas, os teus interesses e as tuas ambições e ganância. Não. Deus não te falou, vai aí, e você foi e quis a provisão sobrenatural de Deus. Deus não te falou, compra, você comprou e quis a provisão sobrenatural de Deus. Deus não te falou, abre, você abriu e agora quis a provisão sobrenatural de Deus. Não, 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 não. A provisão sobrenatural de Deus funciona debaixo da vontade de Deus e debaixo da sua palavra. Se você não estiver alinhado à vontade de Deus e alinhado à palavra, não vai ver a manifestação da provisão de Deus. Podes ver por graça e misericórdia, mas não é assim que funciona. Deus mandou Elias, vai
e dá esse recado ao rei. Embora podes morrer, embora não vai voltar mais, mas Elias vai. E Elias pegou e foi e deu o recado. E óbvio que Elias disse assim. Elias disse assim, deixa eu ler rapidinho, porque ele falou uma coisa muito importante. Elias disse assim no 1, ele diz assim, viva o Senhor, Deus de Israel, perante cuja a face eu estou. Elias não foi se representar. Elias foi representar a Deus. Elias estava debaixo da vontade de Deus. Elias fez o que Deus estava a mandar. Então ele sabia, não estou a ir não pelas minhas forças, mas pela força de Deus. E Elias, quando chegou lá, disse, perante a face de Deus em que eu estou. Isso é muito profundo. Por quê? Porque isso nos mostra a intimidade que Elias tinha com Deus. Talvez a tua tradução diz servo, a qual eu sirvo, é o servo de Deus. Amada igreja, vamos ter muito cuidado com essas novas tradições que estamos a ter agora. Por quê? Porque essas novas tradições simplificam muito o impacto da história. Às vezes usam palavras que simplificam. Elias não era apenas servo de Deus. Quando ele disse, perante a face que eu estou, mostra que ele não era simplesmente um servo, mas era aquele servo que tinha uma intimidade enorme com Deus. Era aquele servo que estava completamente entregue a Deus. Olha, eu não só estou com Deus, mas eu estou perante a sua face. A minha proximidade com Deus é profunda. Elias estava a dizer assim, Acabe, o que eu estou a falar para ti é mais perigoso para mim. Por quê? Porque para ti é meramente chuva e acabou. Mas para mim é a minha vida. Se eu falhar perante a face de Deus, antigamente eles morriam. Então Elias estava a dizer a Acabe, olha, o que eu estou a fazer aqui é mais sério para mim do que para você. Porque eu estou perante a face de Deus. E se eu manifestar alguma iniquidade, alguma coisa que não agrada a Deus, aqui onde eu estou perante ti, eu vou morrer. Por isso eu não te posso mentir, Acabe. O que eu estou a te falar é verdade e vem de Deus, mesmo que me prejudique. Essa frase, perante a face de Deus, é isso que significa. Elias mostrar a Acabe que a posição onde Elias está, é muito mais séria, muito mais perigosa, aonde Acabe estava. Elias estava a dizer, não tenho como mentir. Aqui onde eu estou, não posso manifestar nenhum pecado, nenhuma iniquidade. Então, Elias, ouve bem o que eu estou a te dizer, porque o que eu estou a te dizer é muito, muito, muito sério. Não vai chover mais enquanto eu não falar. Nada aconteceu a Elias. Nada aconteceu a Elias, por quê? Porque a provisão sobrenatural de Deus estava sobre Elias. A proteção divina de Deus. Elias saiu do rei e foi-se embora. E onde foi, Deus disse assim, Elias, vai para o mato, vai para o deserto, vai para o mato, afasta-te das pessoas. Eu quero que você fique aqui nesse sítio. Lembra o que eu disse há pouco? A provisão natural, sobrenatural de Deus está ligado à obediência. Deus disse a ele, vai e fica aqui. Vai vir corvos que de manhã te dão pão com carne e à noite também. Aonde é que você já viu? Dos teus anos de vida, aonde é que você já viu pássaros a trazerem comida para o homem? Por norma, nós vimos pássaros a tirarem comida do homem. É aí que você tem que entender o que eu estou a pregar, igreja, sobre provisão sobrenatural. Provisão que não faz sentido. Não é por força, não é por violência, mas é pela grandeza de Deus. Provisão que só Deus pode te dar. Provisão que você olha a tua esquerda, olha a tua direita e diz, estou mal, aqui acabou. Se Deus não fazer nada, acabou. Elias obedeceu a Deus. Imagina Deus a chegar a ti e dizer, irmão, irmã, vai naquele quarto, fica lá, e eu vou mandar alguém te dar comida. Só isso, nós já vamos ficar assustados. Não, que brincadeira é essa? Até se querer usar versículos bíblicos. Mas Elias, na sua obediência, foi. E ficou. E a Bíblia diz que de manhã, corvos traziam pão
à noite carne e bebia água do ribeiro. O ribeiro é um rio pequeno que conecta-se a um rio grande. De manhã, por muitos dias. Para um ribeiro secar, provavelmente ele ficou no mínimo dos mínimos, uma semana. O ribeiro seca mais rápido porque não tinha chuva. Por norma, dependendo da dimensão do ribeiro, o clima, a umidade, o ribeiro pode secar entre 4 dias a uma semana ou mais. Então quer dizer que no mínimo dos mínimos, Elias ficou nesse sítio uma semana, 7 dias. E durante 7 dias, sem falhar, os pássaros vinham e davam pão e carne de manhã, pão e carne à noite. Aonde saía esse pão? Aonde saía essa carne? Isso eu não sei lhe dizer. E é assim o poder da provisão sobrenatural de Deus. Eu não sei aonde o dinheiro que você precisa vai sair. Eu não sei aonde a cura vai sair. Eu não sei aonde o milagre ou como vai acontecer. Mas na igreja eu garanto que Deus vai operar. Eu creio na provisão sobrenatural de Deus. Eu creio aquilo que eu preguei na última reunião que nós tivemos, onde eu falei sobre anjos ministradores, espíritos ministradores. Eu não sei aonde o milagre vai sair, mas o que eu sei é que os anjos de Deus, os espíritos ministradores, anjos ministradores, estão a trabalhar ao nosso favor. E o pão e a carne que você precisa, Deus vai trazer. Mas como, presidente, o meu negócio não está bom, eu não vejo finança, aquele que quer me emprestar dinheiro não quer me emprestar, o banco rejeitou o crédito, aonde vai sair? Eu não sei, mas se eu fosse você nesta manhã, eu levantava as minhas mãos e começava a louvar a Deus pela provisão sobrenatural da vida, da minha vida. Obrigado, Senhor. Não sei como, não sei onde, mas eu sei que você não falha. Eu sei que você não falha. Eu estou debaixo da tua obediência. Eu estou de acordo com a tua palavra. Eu não vim aqui pela minha vontade. Eu não estou a fazer isso pela minha vontade, mas estou a fazer o que você me mandou. E se você me mandou, a provisão já foi feita em nome do Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Pássaros a trazerem comida. Oh, louvado seja Deus pela provisão sobrenatural na nossa vida. Aqueles que pensaram que você não ia ser ninguém, eles não conhecem o Deus que nós servimos. Aqueles que pensaram que você faliu, eles não conhecem o Deus que nós servimos. Aqueles que pensaram que você não ia ser nada, eles não conhecem o Deus que nós servimos. Eles estavam a contar com as nossas forças, eles estavam a contar com a nossa capacidade. Esse daqui para aqui já não vai mais, esse já não vai conseguir fazer nada, esse aqui acabou. Oh, mas eles esqueceram de contar a força do nosso Deus. Aonde a nossa força acabou, Deus começa a operar. Aonde a nossa habilidade chegou ao limite, aí ativamos a habilidade de Deus. Aonde já não conseguimos mais fazer nada, Deus ativa os seus anjos ministradores, amada igreja, os seus espíritos ministradores a trabalhar ao nosso favor. Portas vão começar a se abrir em nome do Senhor Jesus. Prodígios, milagres e maravilhas acontecerem no teu corpo. Prodígios, milagres e maravilhas acontecerem na tua vida, nas tuas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, louvado seja Deus, povo amado. Basta você obedecer. Quando você está debaixo da vontade de Deus e você está alinhado à sua palavra, nem nada vai te parar. Louvado seja Deus, amada igreja. Nada vai te parar. Acredita nisso. Às vezes você olha para o Velho Testamento e fica espasmado com as histórias e como Deus move-se na vida desses homens. Mas esses homens acreditavam em Deus de forma extraordinária. Esses homens acreditavam em Deus. Para esses homens, a palavra de Deus era mais real que a comida que ele comia e que a água que ele bebia. Para esses homens, a palavra de Deus era mais real do que o chão que eles pisavam, a cama onde eles deitavam. Se Deus falou atira, eles atiravam sem questionar a Deus. Se Deus falou vai, eles iam sem questionar a Deus. Se Deus falou fica, eles ficavam sem questionar a Deus. E é por isso que eles viam, sentiam a manifestação da glória de Deus na vida deles, amada igreja.